Bom dia. Então, hoje é nossa aula de número 6, né, sobre a disciplina de Introdução à Teoria Quântica na licenciatura e Estrutura da Matéria no bacharelado. Na última aula, a gente deu início à discussão sobre as propriedades corpusculares da radiação, né, e hoje eu vou dar uma pequena resenha do que foi falado na última aula sobre as propriedades corpusculares da radiação e continuar a discussão sobre o efeito fotoelétrico, que é o primeiro efeito, né, que descreve a radiação como uma partícula. Então, muito bem, o assunto da aula é propriedades corpusculares da radiação, né? Então, o objetivo é estudar os processos pelos quais a radiação interage com a matéria. Então, como eu disse, este é um assunto na física bastante intenso e ficou aí o seminário do professor Vanderlei Bagnhato sobre fotônica, né, biofotônica, que ele usa a radiação para fazer tratamentos, né, da saúde das pessoas, né? E o que ele faz nada mais é do que usar as propriedades da interação da radiação com a matéria. Como nós estamos fazendo nesta disciplina um estudo do contexto histórico dos problemas que deram origem à mecânica quântica, esses problemas, um deles está relacionado com as propriedades corpusculares da radiação, né, no seu processo de interação, né, com a matéria, ou seja, da interação da radiação com a matéria. Então, historicamente, são três processos, né, que levaram ao surgimento da mecânica quântica. São três processos que envolvem espalhamento ou absorção da radiação com a matéria, né, que é o efeito fotoelétrico, que a gente deu início na aula passada desta discussão, o efeito Compton, que eu pretendo falar na aula de amanhã, e a produção de pares, né, que eu pretendo falar na aula de sexta-feira. Bom, os processos que envolvem a produção de radiação, né, são os efeitos Bremsstrahlung e a aniquilação de pares, né? Isso aqui, se der, a gente fala na sexta ou na aula de terça-feira da semana que vem. Né? Em cada caso desses processos, né, os experimentos mostraram o comportamento corpuscular da radiação em sua interação com a matéria. Só que não existia até então uma descrição teórica que conseguisse explicar os resultados experimentais, né? Bom, o processo pelo qual a radiação interage com a matéria é diferente do processo pelo qual a radiação se propaga, né? Então, ela interage com a matéria, né, e tem um comportamento de partícula, e ela se propaga no espaço tendo o comportamento ondulatório, ou seja, quando ela se propaga, ela se comporta como uma onda, mas quando ela penetra na matéria, ela interage com a matéria como se fosse uma partícula. Então, o primeiro efeito, né, foi observado em 1886, 1887, com Heinrich Hertz, né, que descobre o processo de emissão de cargas elétricas por uma superfície metálica. E aqui a gente descreveu, né, o comportamento da corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada entre o anodo e o catodo, sendo esse anodo e catodo, né, coberto por um invólucro de vidro, né, que possui uma janela de quartzo por onde a radiação passa e atinge a superfície do catodo, tirando partículas, né, desse catodo e produzindo uma corrente elétrica. Essa corrente ela é medida, então, no amperímetro, né? Existe um voltímetro que vai medir a tensão que é aplicada nessa extremidade, e aí a gente faz o gráfico da tensão da corrente que é medida no amperímetro em função da tensão que é aplicada, né, nesse dispositivo. Então, aqui você tem um potenciômetro, que a função dele é simplesmente aumentar ou diminuir esse potencial, tá? E pode inverter também a polaridade do potencial aqui entre o anodo e o catodo. E aí o gráfico a gente plota aqui, né? Então, aqui mostra que a corrente elétrica ela aumenta com a intensidade da luz que incide sobre o catodo, né? Mas ela atinge um estado estacionário, né? Você pode aumentar indefinidamente essa intensidade que a corrente não vai mais aumentar, porque ela atinge uma corrente que a gente chama de corrente de saturação. Ok? Agora, se a gente, em vez de aumentar, né, a gente sabe que já aumentando o potencial, a corrente atinge um valor de saturação.
E o que acontece se a gente diminui, vai diminuindo, 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 até chegar ao ponto zero? Quando atinge o ponto zero, a gente percebe que, mesmo não havendo um potencial eletrostático, um potencial, né, aplicado nessas extremidades, a gente observa que ainda assim existe corrente circulando, né, nesse circuito. Né? E essa corrente, obviamente, é devido à radiação que incide sobre o cátodo. Né? Então, a origem dessa corrente é devido a essa radiação. É o que diz esse gráfico em um ponto em que o potencial é zero. E se a gente diminui, né, invertendo a polaridade desse potencial? Bom, se a gente inverte a polaridade, a gente inverte o sentido em que o campo elétrico é aplicado. E a gente sabe que quando aplica-se um campo elétrico, quando um campo elétrico atua sobre uma partícula, né, ele aplica uma força sobre essa partícula. E força pode imprimir sobre essa partícula uma aceleração. Né? Como as partículas aqui a gente já sabe que tem sinais negativos, né? Então implica que este campo elétrico ele vai impor uma força que vai atuar no sentido contrário ao movimento dos elétrons. Tá? Então, lembrando, né, por que eu sei que a força é aplicada no sentido contrário ao movimento do elétron? Porque a gente sabe, pela segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Né? Então, esse sinal negativo indica que a aceleração vai se dar no sentido contrário à força aplicada. Ou seja... Dá licença, professor, só uma pergunta. Deixa eu só entender, quando o senhor fala de reverter a polaridade, o senhor está falando que o movimento dos elétrons no circuito vai reverter ou só vai surgir uma força que vai puxar o elétron para trás? É isso aí. Vai surgir uma força que vai impedir o movimento do elétron, vai puxar o elétron para trás. Tá. Em que região do gráfico essa força surge? Na região em que o potencial é negativo. E veja, mesmo nessa região, a corrente elétrica no circuito ainda é positiva, ela circula. Ela circula mesmo existindo uma força tentando impedir o movimento dos elétrons. Obviamente que se você aumenta a intensidade do potencial, aumenta a intensidade do campo, aumenta a intensidade da força, esse elétron vai deixar de circular no circuito. Né? Então, vai atingir um potencial em que essa corrente vai a zero. Esse potencial aqui é o que a gente chama de potencial de corte. Então, para valores do potencial de corte, o efeito fotoelétrico deixa de existir. O que significa dizer que o efeito fotoelétrico deixa de existir. Esta corrente, que é devido à incidência de luz, é chamada de fotocorrente, né? Foto no sentido de que ela é produzida por fótons, tá? Então, o efeito fotoelétrico deixa de existir para potenciais de corte, para valores de potenciais de corte, independente da intensidade da luz, né? Então, isso nos leva a calcular, né, a energia cinética dos elétrons, dos últimos elétrons que são emitidos aqui pelo cátodo. Né? Ou seja, a energia cinética máxima que um elétron pode ter. Bom, esse experimento ele foi descoberto pela primeira vez por em 1879, Joseph John Thomson, ele descobre a existência de elétrons, né? Então isso levou aos pesquisadores na época a inferir que o que estava circulando aqui no circuito eram elétrons, né? Ou seja, elétrons têm cargas negativas, né? A gente já sabia por essas experiências, né, do tubos de raios catódicos, né, pela relação de carga e massa do elétron. Essa experiência tem no curso de física moderna do curso de vocês, né? Quem já fez física moderna? Bom, Professor, tem laboratório de física moderna. isso aí, é isso que eu estou querendo me referir. O laboratório de física moderna tem experiência do tubos de raios catódicos, né, em que você mede a relação carga e massa. Tem a esfera de Helmholtz, também você mede a relação carga e massa. E tem a experiência de Millikan, que também vocês medem a relação carga e massa. Eu não fiz essa matéria ainda, então...
Eu imagino que vocês não devem ter feito mesmo. Agora que vocês estão fazendo essa Intec, né? Vocês não devem ter feito laboratório de física moderna por causa da pandemia. Exatamente. Meu laboratório de física 4 ficou travado e eu não consigo fazer, então. Mas vocês vão fazer esse laboratório, tá? E essas experiências vocês vão ver lá no laboratório de física moderna. Tranquilo. Aliás, espera-se que vocês vão ver, porque essas experiências que eu estou falando, né? Que do laboratório de física moderna, eu fiz ela tem, deixa eu ver, 22 anos. Há 22, há 22 anos atrás eu fiz essa experiência, né, no laboratório de física moderna. E achei ela bastante interessante. Então, vamos lá. Philipp von Leonard, né, ele mostrou que a razão a carga e massa, né, das partículas fotoelétricas eram a mesma da razão obtida por Thomson, né? E dessa forma se inferiu que o que estava circulando aqui eram essas partículas chamadas de elétrons, né? A experiência mostrou que existe um potencial de corte que não depende da intensidade da radiação incidente, né? Ou seja, esse potencial de corte aqui, ó, é o mesmo independente da intensidade da luz que chega no cátodo. Mesmo para a luz mais intensa, né, esse potencial de corte vai ser o mesmo, né, para essa mesma luz. Lembrando que alterar a intensidade da luz não mexe na frequência da luz, né? Bom, a saturação da corrente fotoelétrica, né? O que é saturação? Quando você aumenta a intensidade e aí a corrente não aumenta mais, tá? Aliás, desculpa, você não aumenta a intensidade, você aumenta o potencial. Eu falei errado. Corrigindo, quando você aumenta o potencial, a diferença de potencial, a corrente não aumenta mais, né? Ela satura, ela tende para um valor estacionário, tá? Isso para cada intensidade de luz, né? Obviamente, você aumenta a intensidade da luz, você aumenta essa corrente. Mas para uma mesma intensidade de luz, aumentando o potencial, né, a corrente não aumenta mais, ela atinge um valor estacionário, né, que é a chamada corrente de saturação. Então, a saturação da corrente fotoelétrica para altos valores de DDP, né, ocorre. Então, nesse ponto, os elétrons emitidos pelo cátodo são coletados pelo anodo. Então, qualquer elétron que sai do cátodo, ele vai circular aqui nesse circuito. Quando o potencial é invertido, a corrente ainda assim insiste em circular. E o que eu estou dizendo aqui é que quando o potencial é invertido, o campo elétrico, né, ele tende a repelir os elétrons que são emitidos pelo cátodo. O que acontece quando atinge o potencial de corte? Quando atinge o potencial de corte, o último elétron que sai do cátodo, ele sai com energia cinética máxima. E essa energia cinética máxima é igual ao potencial de corte multiplicado pela carga do elétron. Tá? E como é que a gente calcula energia cinética? Energia cinética é como vocês aprenderam lá no curso de Física 1. Ela é uma energia que está relacionada com o movimento e se calcula multiplicando a massa pelo quadrado da velocidade e dividido por 2. Então, esta vai ser a máxima velocidade que um elétron ele pode ter num efeito de fotoelétrico, né? Ou seja, é a máxima velocidade de um fotoelétron. Então, desta forma, a gente pode obter a velocidade do elétron. Velocidade máxima é igual a carga elementar dividido por 2 vezes a massa do elétron vezes o potencial de corte. Desculpa, professor. Potencial de corte. Eu não entendi. O potencial de corte, veja bem, como que a gente chama potencial de corte? Você entendeu o que é o potencial, né? Que está aplicado aqui no cátodo, né? Entendi. Então, a gente vai diminuindo o potencial, vai diminuindo. O que vai acontecendo com a corrente? Ela vai diminuindo. Aham. Aí, no ponto zero, ainda existe corrente. Quando você inverte a polaridade do potencial, e aí diminui ainda, ou, se você preferir assim, aumenta o potencial em módulo, né? Vai atingir um valor de potencial em que a fotocorrente vai a zero. Ela deixa de circular a fotocorrente no circuito. A força de arrasto é tão grande que não tem corrente. E não tem corrente. O potencial que leva a corrente a zero, esse potencial aqui,
é chamado de potencial de corte. Ah, tá. Porque ele corta, no sentido do que ele corta a corrente. É o potencial que corta a corrente fotovoltaica, Entendi. fotoelétrica. Entendeu? Então, muito bem. Esta é o que é o resultado da experiência, né? Que foi proposta aí por Heinrich Hertz, né? Então, este é um resultado e que este resultado precisa de uma confirmação teórica. Então, o que a gente faz? Vamos olhar para as explicações, né, do efeito fotoelétrico, as explicações teóricas do efeito fotoelétrico usando teoria clássica. Bom, então a primeira explicação, a primeira teoria clássica que a gente pode usar é que a intensidade da luz que incide sobre o fotocatodo, ela é proporcional ao campo elétrico, ao quadrado do campo elétrico. Ok? E que este campo elétrico da fotocorrente, né? Porque lembrando que a radiação ela é composta por uma polarização de um campo elétrico acoplado a um campo magnético, né? Então, se tem um campo elétrico atuando sobre as partículas, né, do catodo, né, esse campo elétrico vai imprimir uma força elétrica sobre essas partículas. E a intensidade deste campo elétrico, né, é proporcional à intensidade da luz, né, incidente. Né? Então, essa intensidade Professor, da radiação é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Diga. essa equação aí da energia, da velocidade, da energia cinética não tá errada, não? O 2 não devia estar É em cima, né? na parte de cima? Tá errada, obrigado. Vocês estão espertos aí, né? Obrigado. De nada. Então, é 2 vezes E dividido por M. Né? Na verdade, a velocidade máxima ela vai ser a raiz quadrada disso, né? 2E sobre M vezes V0. É isso aí, obrigado, viu? Então, olha só. Esta é a explicação clássica, né, da teoria que existia à época para explicar o efeito fotoelétrico. Então, o que sugere é que a energia cinética máxima, né, deveria ser proporcional à intensidade da luz incidente. Só que quando comparamos, né, com a equação que a gente obteve, né, mostra que a energia cinética máxima ela é igual ao potencial de corte vezes a carga elétrica. E esta observação aqui é uma observação empírica. Através do gráfico da corrente em função do potencial, a gente chega nessa relação, que destoa do que se sabia, né, das teorias da época, que mostra que a energia cinética máxima não depende da intensidade da luz. Que é este comportamento aqui. Se a energia cinética é proporcional ao potencial de corte, então, para qualquer intensidade de luz, né, a energia cinética, né, da partícula vai ser a mesma. A energia cinética máxima. Muito bem. Alguma dúvida? Professor, fótons não tem massa? Como que é? Fótons não tem massa? Fóton é uma partícula bosônica, né? Então, ele obedece à estatística de Bóson. Então, é uma partícula que não tem massa. São partículas não massivas. Né? Mas isso não se conhecia à época, né? Então, Bom, essa análise aí de que a energia cinética não depende da intensidade da luz é porque o fato do fóton não ter massa, ele não altera a quantidade de movimento? Quando incidido no caso. a gente vai ver que quando ele incide com a partícula, ele altera a quantidade de movimento. Mais para frente no efeito Kuhn. Ok. Está relacionado com o fato de que o resultado obtido
né, medindo o potencial elétrico e a corrente elétrica que circula no circuito, né, e colocando esses resultados em um gráfico, mostra que existe um potencial de corte, e esse potencial de corte é o mesmo, independente da intensidade da luz. Ok? Ok. E esta relação, né, este resultado está diretamente relacionado com a energia cinética dos elétrons que vão circular nesse sistema. Então, esta relação empírica mostra que a energia cinética máxima ela depende do potencial de corte e não da intensidade da luz incidente, como era de se esperar, de acordo com a teoria clássica. Essa questão do momento aí, professor, é que a luz ela não tem massa, mas ela tem momento, né? Então ela transfere momento quando... Exatamente. A luz ela não tem massa, mas carrega momento. E a gente vai usar essa teoria aqui devido a Albert Einstein. Então vamos olhar para um outro resultado experimental, que é a frequência da radiação incidente em função do potencial de corte. Então, para o mesmo material, veja o que acontece quando você muda a frequência da radiação incidente. Né? O comportamento é dado por essas bolinhas em branco, né, o resultado experimental, e a linha sólida aqui é um fitting, né, desse resultado experimental, o que dá a entender que o comportamento do potencial de corte em relação à frequência é uma função linear. Tá? É uma função linear, ou seja, o potencial de corte depende linearmente da frequência. E à medida que você diminui a frequência, né, existe um limiar de frequência para o qual o efeito fotoelétrico deixa de existir, que é chamada a frequência de corte. Né? Então, nesse ponto aqui, ó, independente da frequência, né, para frequências mais baixas, a partir desse ponto, o efeito fotoelétrico deixa de existir. Ok? Bom, o que diz a teoria clássica sobre este resultado? Né? A teoria clássica diz que o efeito fotoelétrico deveria existir qualquer que fosse a frequência da radiação incidente. Ou seja, deveria depender apenas, simplesmente, da intensidade da luz incidente. Né? Então, para qualquer frequência da luz que incidisse, desde que a intensidade fosse forte o suficiente para ejetar elétrons, o efeito fotoelétrico deveria existir. Mas este resultado experimental mostra que existe uma frequência de corte. E aí, como resolver esse problema, né, relacionado com a energia de corte, com a frequência de corte, né, do efeito fotoelétrico? Bom, o resultado experimental mostra também que, imediatamente, ao incidir luz sobre o catodo, vai existir sobre o circuito uma fotocorrente. Né? Ou seja, é imediato a produção de corrente com a incidência da luz. E isso diverge com a teoria clássica no que se refere ao intervalo de tempo entre a incidência da luz e a ejeção do elétron. Tá? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Bom, eu tenho um exemplo para dar para vocês aqui. Mas eu vou deixar esse exemplo, eu vou digitar esse exemplo e deixar, e mandar lá pro grupo de vocês para vocês resolverem, tá? Aí na aula de amanhã, dando tempo, a gente resolve junto. Né? É um exemplo de uma placa de potássio que está a uma distância de 1 metro de uma fonte luminosa, de pouca intensidade, né? E pede para calcular o tempo de emissão, né, desse dispositivo.
Não, acho que eu vou aproveitar, vou dar agora. Vou dar agora. Então, diz o Melhor, seguinte, professor, a gente vai acompanhando. Então, esse exemplo diz o seguinte. Uma placa de potássio a uma distância de 1 metro da fonte luminosa, de potência igual... Opa! 1 watt significa quanto joule? 1 joule por segundo. Exatamente, é 1 joule por segundo. Muito bem, obrigado. Então tá, então você tem uma placa de potássio e ela está à distância, né, de uma fonte que tem potência de 1 watt, 1 joule por segundo. Vamos supor também que um elétron ele é ejetado de uma área circular cujo raio é de 1 angstrom. 1 angstrom é quantos metros? Alguém sabe? Quantos metros é 1 angstrom? Um angstrom é a 10, região entre o núcleo? É mais ou menos a 15. distância 10 a menos 10 metros. Tá? Então, 1 angstrom representa 10 a menos 10 metros. Tá? É mais ou menos a distância entre os átomos na matéria. A distância média entre 2 átomos na matéria é de 1 angstrom. Qual é o tempo para emissão? Entenderam o problema? Então, você tem você tem uma placa de potássio, né, a uma distância de 1 metro de uma fonte luminosa de potência igual a 1 watts, e a gente vai supor que um elétron ele é ejetado numa área circular cujo raio dessa área circular é de 1 angstrom. Né? Então, qual o tempo para emissão de um elétron? Como é que a gente calcula isso? Como é uma fonte luminosa, né, vamos supor que ela irradia de forma isotrópica, ou seja, ela irradia para todas as direções, né, com a mesma intensidade. Então, a primeira coisa a se saber é qual é a potência incidente sobre o alvo. Como é que eu calculo a potência incidente sobre o alvo? Energia pelo tempo, né? Energia pelo tempo? Não é trabalho, não? Energia por tempo é potência. Trabalho tem a mesma unidade de energia, né? Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui a fonte e ela irradia isotropicamente. Né? Então, o ponto em verde é a posição da fonte e em vermelho é uma esfera, uma casca esférica, né? Onde a potência emitida pela essa fonte está distribuída. Então, qual que é a área dessa casca esférica? Quatro 4πr ao É. quadrado. quadrado. Qual que é? Então, a área da esfera, 4πr ao quadrado. Esse R aqui, o que que é? Qual o valor desse R? 1 angstrom. É isso. 1 angstrom. Vamos olhar de novo. Uma placa de potássio a uma distância de 1 metro de uma fonte luminosa, de potência igual a 1 joules por segundo. Supomos um elétron ejetado de uma área circular cujo raio é 1 angstrom. Né? Então, vamos supor o seguinte, e agora, essa radiação ela vai atingir o alvo, que está a uma distância de quê? 1 metro. Certo? Bom, nesse ponto aqui eu tenho um elétron. Um elétron, ele vai ser ejetado de uma área circular e o raio R dessa área circular é 1 angstrom, que é 10 elevado a menos 10 metros. Qual que é a área desse raio R? Qual que é a área, né,
no qual corresponde a ejeção de um elétron, né? Como diz o problema, supomos que um elétron é ejetado de uma área circular, cujo raio é de 1 angstrom. Qual o valor dessa área? Como calcular o valor dessa área? Então, a área é o que é? πr ao quadrado, concordam? Sim. Certo? Muito bem. Então, a potência que chega, né, sobre esta área é uma fração da potência irradiada pela fonte. Então, a potência que chega no alvo, esta potência, né, vou chamar potência que atinge o alvo, né, que atinge esta área, vai ser a potência emitida, né, por toda a superfície, que eu vou chamar de P0, multiplicado pela fração dessa área em relação, né, à área total da superfície esférica. Então, vai ser o quê? Vai ser πr ao quadrado, dividido pela área da esfera, que é 4π r grande ao quadrado, multiplicado por P0. Concordam? Então, πr ao quadrado é a área do qual um elétron é emitido, e 4πr ao quadrado é a área pelo qual toda esta potência P0 está distribuída, né? A área de uma casca esférica, tá? Da superfície de uma esfera, melhor dizendo. Bom, dá para ver aqui que, né, não vai depender de π. Então, isso aqui vai ser r ao quadrado dividido por 4πr grande ao quadrado multiplicado por P0. Né? Essa potência aqui, quantos que é? É 1 watt, né? E o R aqui é 10 elevado a menos 10, né? 10 elevado a menos 10 metro ao quadrado, dividido por 4 vezes o R é 1 metro, né? É 1 metro? Tá aqui, a distância de 1 metro ao quadrado, vezes P0. Isso vai dar quantos? Zero vírgula 25 vezes 10 a menos 20. Certo. Então, 2,5 vezes 10 elevado a menos 21 watt. Então, de acordo com a teoria clássica, esta é a potência responsável pela emissão de um elétron. Certo? A gente poderia dizer também que essa potência aqui é a taxa pelo qual a energia luminosa atinge o alvo. Ok? E o que é a potência? Como é que eu calculo potência? É a variação da energia dividido por tempo. Então, para o problema pede tempo, né? Potência é a potência que atingiu o alvo, né? Então, a variação do tempo vai ser a energia necessária para retirar um elétron do alvo, né? Levando em consideração que é uma placa de potássio, dividido pela potência que chega no alvo. Então, essa é a relação que a gente tem que usar. Qual que é o problema agora? O problema é saber qual que é essa energia aqui. Bom, essa energia, ela está relacionada com a função trabalho, e cada material tem uma função trabalho. No caso do potássio, né, essa energia, ΔE, é 2,1 eletronvolts, né?
Transformando isso aqui para Joule, vai dar 3,4 vezes 10 a menos 19 Joule. Então, esta é a energia necessária para remover um elétron da superfície do potássio. Potássio escreve com 2S ou com C, pessoal? 2S. 2S. Me deu um apagão aqui, acredita? Achei que era um teste pra gente já. Não, é um apagão mesmo. Às vezes eu tenho um apagão de português. Ah, com 2S, professor. Obrigado. Vocês me desculpem. Bom. Então, pessoal, a gente tem energia, tem a potência do alvo que calculamos. Então, ΔT vai ser a razão de 3,4 vezes 10 a menos 19 Joule, né, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 21 Joule por segundo. Então, esse tempo vai ser, né, fazendo essa divisão aí, vai dar em segundos, transformando para minutos, vai dar aproximadamente 2 minutos. Este é o tempo estimado, né, pela teoria clássica, para que um elétron seja emitido da superfície de um metal quando uma radiação incide sobre ele. Valor teórico, né? Professor? Professor? Pode falar. O senhor mencionou pela teoria clássica. Significa que esse valor está correto ou está errado? Então, de acordo com a teoria clássica, esse tempo de 2 minutos, né, estaria relacionado com o quê? É 2 minutos aí? 2 minutos. Ah, então não tem como, senão teria que esquentar muito a placa, né? Antes de tipo. Exatamente. Então, estaria com o fato de nesse período de tempo, a placa está absorvendo energia suficiente para ejetar o elétron, né? Exatamente. Só que isso não é observado experimentalmente. Em 1928, vamos ver se eu coloquei aqui. Não. Tá. Então, vamos colocar aqui. Em 1928, esse cientista aqui é Ernest Orland Lawrence, né? E José Wickenfeld Beans. Né? Eles fizeram um experimento para medir o tempo em que um elétron leva para ser emitido de uma placa. Né? E ele mostrou que esse tempo é menor do que 1 nanosegundo. Vamos colocar o nome desse sujeito aqui. Né? Eles mostraram o seguinte, que ΔT, aproximadamente, na verdade, eles mostraram que esse tempo é menor ou igual a 1 nanosegundo. Sabem o que é 1 nanosegundo? É um segundo dividido por 10 a menos 9, né? 1 segundo dividido por 10 elevado a 9. Ou 10 a menos 9 segundos. Então, olha só. Isto é teórico e isto é experiência.
Então, né, a teoria, né, clássica não conseguia descrever nem o tempo em que um elétron é emitido por uma superfície metálica, devido à incidência de luz sobre essa superfície. Vocês entenderam esse problema, pessoal? Entendi, professor. Alguém tem dúvida? Então, continuemos. Bom, o efeito fotoelétrico ele só foi explicado em 1905, né, pela teoria quântica de Einstein, né, sobre o efeito fotoelétrico. Bom, em 1905 já se sabia sobre a teoria quântica de Planck, né, como a gente falou aqui sobre a explicação de Planck para o catástrofe da ultravioleta. Então, de acordo com Planck, partículas e campos eletromagnéticos que oscilam com frequência Ni podem mudar de energia somente por múltiplos inteiros de energia quântica, né, dado por Hni. Foi isso que a gente viu lá na teoria de Planck. Né? Baseado nesta teoria de Planck, Einstein ele postulou o seguinte: a mudança de um estado de energia NHNI, ou seja, um número inteiro, né, de uma unidade de energia, Hni, para outro, né, de N1, N-1, ou seja, uma energia mais baixa, né, Hni, por uma unidade mais baixa, a fonte emite uma porção de energia eletromagnética igual a Hni. Tá? Ou seja, ele pegou uma quantidade NHNI e subtraiu por... e chegou a uma unidade fundamental de energia que é emitida pela fonte. Então, esta unidade fundamental de energia, Hni, Einstein denominou de fóton. Né? Então, fóton, para Einstein, é uma partícula elementar sem massa. Ou seja, representa um quantum de energia. É um quantum de energia, mas de que energia, então? Da constante de Planck multiplicada pela frequência da radiação. Então, a unidade elementar da radiação eletromagnética, né, é o fóton, e a sua energia é a constante de Planck multiplicado pela frequência dessa luz, desse fóton. Então, a energia de um elétron que absorve um fóton, né, um elétron que absorve o fóton, absorver fótons implica em absorver toda a sua energia, né? E é arrancado da superfície do metal, é da forma, né, a energia desse elétron, qual energia? Energia cinética, é Hni, que é a energia do fóton, menos o W. O W aqui é a função trabalho. O que é a função trabalho? A função trabalho nada mais é do que a energia necessária para arrancar o elétron do material. No exemplo que a gente resolveu aqui, para o potássio, essa energia por elétron é de 2,1 eletronvolts. Então, de acordo com Einstein, o elétron que é ejetado da placa, ele vai ter energia cinética dado por esta relação, a energia do fóton menos a função trabalho. Bom, baseado nisso, a gente pode inferir o quê? Alguns elétrons são mais fortemente ligados ao metal que os outros, né? O que mostra que elétrons podem ser ejetados e outros elétrons não serão ejetados da placa. Alguns elétrons perdem energia por colisão na sua trajetória, né? Como o elétron é uma partícula elementar, ela pode sofrer colisões, né, com o meio, e esta colisão faz com que se dissipe a energia cinética, diminuindo a sua velocidade. E elétrons mais fracamente ligados ao metal devem emergir do metal com energia cinética máxima. E qual que é a energia cinética máxima? Hni menos o ômega zero. O ômega zero aí também está relacionado com a função trabalho, né, relacionada com a energia mínima necessária para que o elétron escape das forças atrativas
dos núcleos, né? Então, essas forças atrativas dos núcleos, elas são a origem da ligação do elétron ao metal. Bom, e esta relação aqui, ó, mostra que essa energia cinética máxima, ela não depende da intensidade da luz incidente. Ela depende do quê? Da energia do fóton, certo? E depende da função trabalho do material, ou seja, da energia necessária, a energia mínima necessária para arrancar um elétron da sua ligação com o material. Professor, Então, oi. desculpa, eu tinha falado para o senhor na aula passada que se eu fosse interromper o senhor cada vez que eu não entendesse algo, o senhor não ia dar aula, né? Bom, estou tentando explicar para o senhor porque que eu tinha falado isso. Bom, essa intensidade que o senhor falou, o senhor tinha falado que agora não depende da intensidade, mas lá atrás estava escrito que dependia, eu não entendi. Muito bem. Lá atrás está escrito que depende, mas lá atrás está escrito, né, que essa dependência aqui é a previsão clássica. Ah! A previsão clássica diz que a intensidade, a energia cinética depende da intensidade. Só que a previsão clássica não explica o efeito fotoelétrico. Ah, tá. Entendeu agora? Entendi. É uma previsão clássica que diz que depende. E os resultados experimentais mostraram que não depende. Agora está surgindo uma teoria, devido a Einstein, que mostra que a energia cinética realmente não depende da intensidade. Ou seja, a previsão clássica, a teoria clássica, não se aplica ao efeito fotoelétrico. Entendi. Entendeu? Obrigado, professor. Então, esta teoria aqui mostra que a energia cinética depende de quais grandezas? Depende da frequência do fóton incidente e depende de uma constante que está relacionada com a energia necessária para arrancar o elétron do material. Essa energia é chamada função trabalho. Tá? E o W0, então, está relacionado com a energia mínima necessária para um elétron escapar das forças atrativas da ligação do metal. Ok? O que significa intensidade, então, na visão na descrição de um fóton? Então, a intensidade, aumentar a intensidade, significa aumentar o número de fótons que chega na superfície do material. Então, se cada elétron ejetado absorve energia de um fóton, quanto mais fótons incidir sobre a superfície do metal, mais elétrons serão ejetados, entenderam? Então, esta relação de Einstein, ela concorda com a observação de Lennard, né, com os resultados experimentais obtidos por Lennard. Né? Então, como calcular o limiar de frequência, também obtido pela observação experimental. Como que a gente calcula esse V0 aqui usando a relação de Einstein? Simplesmente usando esta relação aqui, considerando a energia cinética do elétron, do último elétron emitido. Quando a frequência de corte é atingida, significa que você atingiu também o potencial de corte. Né? Nesse momento em que o potencial de corte é atingido, nenhum elétron vai ser ejetado, o que implica que a energia cinética máxima desse elétron é nula. Se nenhum elétron é ejetado, o elétron considerado com velocidade zero, e da relação de Einstein, né, esse termo aqui vai ser zero, implica que a frequência de corte, né, é igual à função trabalho dividido pela constante de Planck. Né? Então, o que acontece se essa frequência for menor do que a frequência de corte? Se a frequência for menor do que a frequência de corte, a energia do elétron, do fóton incidente, vai ser menor do que a energia da função trabalho. A gente pode observar o seguinte, que para ocorrer o efeito fotoelétrico, esta energia aqui tem que ser maior do que esta. Porque só dessa forma, o elétron vai ter energia cinética para produzir corrente. Se a frequência for menor do que
a frequência, o limiar de frequência, isso implica que esse termo vai ser menor do que esse e a energia cinética do elétron não vai ser suficiente para gerar fotocorrente. Tá? Então, desta forma, a explicação dada por Einstein também, né, explica o limiar de frequência obtido por Leonard. Né, um fóton de frequência, né, Ni-C tem somente uma energia suficiente para retirar um único elétron do metal. Ou seja, né, o fóton com limiar de frequência, né, ele vai ter essa energia suficiente para tirar um elétron. Abaixo dessa energia, abaixo dessa frequência, esse fóton não vai retirar elétrons. Por quê? Né, por causa desta relação aqui. Né, se a frequência Ni é menor do que o limiar de frequência, nenhum fotoelétron é emitido, e isto não vai depender da intensidade da luz. Intensidade está relacionada com o número de fótons que vai chegar na superfície do metal. Você pode jogar milhões de fótons na superfície de metal. Se todos eles tiverem frequência menor do que esta, nenhum elétron vai ser emitido. Né? A emissão do fótons, a emissão de um fóton só vai ser emitida logo que o fóton é absorvido pelo elétron, né? E essa emissão do elétron é imediata. O fóton transfere energia para o elétron imediatamente já é emitida. O elétron já é imediatamente emitido, né, pelo cátodo. O que implica dizer que não tem um tempo para a emissão de fóton de acordo com o previsto e de acordo com o que a gente calculou aqui com a teoria clássica. Então, esse tempo aqui não se aplica na explicação do efeito fotoelétrico. Essas relações aqui não se aplicam. Esta relação também mostra que o potencial de corte ele depende linearmente da frequência. Então, ó, se eu isolar o potencial de corte aqui nesta equação, então o potencial de corte vai ser H dividido por E multiplicado por Ni menos ômega zero dividido por E. Olha, essa relação aqui, ela é muito parecida com esta relação aqui. Esta relação aqui é o que a gente aprende lá no ensino médio, né? Que é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau é uma função linear. Né? Ela é escrita desses termos, A vezes X mais B. A e B são coeficientes constantes, né? X é a variável independente e o F é a variável dependente, é a sua função. O A dá a inclinação da reta, enquanto o B dá o valor no qual essa função vai tocar no eixo X, ou no eixo Y, né? Então, o B vai indicar o ponto em que a f de x intercepta o eixo Y, tá? Então, veja a semelhança entre essas duas relações, tá? Então, aqui eu posso, por comparação, dizer que o coeficiente A, que dá a inclinação da reta, ele é proporcional a H é igual a H sobre E. Enquanto o B vai ser menos W0 sobre E. E aqui você pode tirar, né, essa relação. Você tem o ΔV aqui para um ângulo, né, qualquer. Um ângulo qualquer, não. Um ângulo de inclinação dessa reta, que é dado por θ, né, vai definir esse triângulo retângulo aqui. Né? A base do triângulo é a variação da frequência e a altura do triângulo é a variação do potencial de corte. Então, a tangente do ângulo θ, né, que o θ é a inclinação da reta, é ΔV sobre ΔΝi. E, por comparação, né, essa inclinação é H sobre E. Dúvidas? Então, medindo esta inclinação da reta, que é H sobre E, né, e comparando, né, com a relação do triângulo retângulo aqui, veja o que a gente pode calcular. Que H sobre E, a carga elementar a gente tem,
a gente obtém o valor da constante de Planck calculada usando a teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico. Né? Então, usando o efeito fotoelétrico, dá um valor para a constante de Planck igual a 3,9 vezes 10 elevado a 15 elétron-volts vezes segundo. Em Joule, isso aqui é 3,2 vezes 10 a menos 34 Joule segundo. Millikan, ele fez várias experiências usando efeito fotoelétrico, né, usando superfícies de lítio, e obteve, né, esse resultado aqui, 6,57 vezes 10 a menos 34. Tá? Uma precisão de aproximadamente 0,5%. Né? Valor muito próximo que o Planck obteve. Tá? Esse resultado de Millikan. O valor atual aceito para a constante de Planck é 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 Joule vezes segundo. Em eletronvolts, o valor aceito hoje, se vocês forem fazer estudos usando a constante de Planck, é 4,13 vezes 10 a menos 15 eletronvolts segundo. Tá? Faltou um sinalzinho aqui, pessoal, desculpa. Em 1921, o prêmio Nobel foi dado a Albert Einstein devido à teoria quântica do efeito fotoelétrico, as explicações quânticas para o efeito fotoelétrico. Em 1923, o prêmio Nobel foi dado a Millikan, né, pela comprovação experimental do efeito fotoelétrico. Tá? Então, esse tema deu prêmio Nobel a dois grandes cientistas, o primeiro Albert Einstein, 2 anos depois ao Millikan. Dúvidas? Bom, já que a gente está falando de radiação, né? Se você... O micro-ondas, né? São ondas eletromagnéticas cujo comprimento é 10 centímetros. Então, ó, a energia de uma radiação de micro-ondas é 1,2 vezes 10 a menos 5 eletronvolts, né? Muito baixo para produzir efeitos fotoelétricos em superfícies metálicas. Então, micro-ondas, eles não produzem fotocorrente. Os raios X, ou raios gamas, né? Como os emitidos pela radiação do núcleo. A radiação, um fóton de raio X, ou raio gama, é maior do que 10 elevado a 6 eletronvolts. Ele pode ejetar elétrons fortemente ligados a átomos extremamente pesados. Né? Então, você pode usar átomos pesados, se for um átomo pesado, né? Número atômico muito grande, fótons com essa energia pode produzir, arrancar elétrons. Né? Bom, então, para finalizar minha aula de hoje, eu trago aqui esse espectro de radiação, né, da luz visível. Né? Lembrando aqui que a luz visível vai do violeta ao vermelho, né, ao infravermelho. Né? Aqui está em relação ao comprimento de onda. Tá? Então, lembrando que comprimento de onda, como é que eu calculo a frequência através do comprimento de onda? Frequência é a velocidade, eu vou colocar a velocidade da luz, já que é radiação eletromagnética, dividido pelo comprimento de onda. E a energia, que é a Hν, né, em termos, né, do comprimento de onda, vai ser, então, Hc sobre lambda. O que implica dizer o seguinte: quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a energia. E quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser a energia. Tá? Então, enquanto o comprimento de onda aqui cresce, né, enquanto o comprimento de onda diminui aqui para a esquerda, a energia vai crescer para a direita. Opa, a energia cresce, né, para a esquerda e vai diminuir para a direita.
Bom, abaixo, para comprimentos de ondas, né, muito baixo, né, valores pequenos de comprimento de onda, você tem raios de altíssima intensidade, né, de altíssima energia, que são os raios gamas, né, que são emitidos nas reações nucleares, raios X, que são emitidos devido à desaceleração de elétrons, né. Eu vou mostrar para vocês aqui um espectro mais completo. Bom, como eu disse para vocês, semana passada eu dei um mini curso no ITA, né, e mostrei este espectro aqui para eles. Então, esse espectro aqui tem mais informações. Estão enxergando aí? Sim. Então, tá. Aqui está o comprimento de onda, ele diminui para a direita, tá? À medida que você anda para a direita, o comprimento de onda vai diminuindo. E aqui mostra em termos da frequência, tá? Então, o espectro visível está aqui relacionado num comprimento de onda entre 400 nanômetro e 700 nanômetro. É a luz visível. O raio-x, né, está com comprimento de onda entre 100 nanômetros e 1 nanômetros, tá? Se divide em duas intensidades. E raio-x de altíssima intensidade, né, está entre 1 nanômetro e 1 femtometro. Abaixo de 1 femtometro são raios, radiação de altíssima intensidade, né, ou seja, de altíssima energia. Então, você tem aqui um gap, né, de radiação terahertz, que compreende a comprimento de onda, né, ou radiação, frequência entre 100 GHz e 10 terahertz, né, a faixa de comprimento de onda é de microondas. Opa, desculpa. E por que é importante, né, para a gente entender esse espectro? Porque esse espectro ele define uma infinidade muito rica de aplicações tecnológicas, tanto na medicina quanto na segurança, né? Então é importante vocês, principalmente você, Daniel, que quer ir para a área de fotônica, né, de fótons, estudo de fótons, entender aqui, né, esse espectro, né, de radiação eletromagnéticas. Então, com isso, eu termino a minha aula. Fico aqui disponível para perguntas. O senhor pode voltar esse último slide que o senhor estava mostrando? O último. Aí, não, o outro. Este ou este? Esse aí. Pode falar. Ou você Aí. só quer ver? Não, ele está mostrando o que trabalha com o que, né? A eletrônica vai lidar com comprimento de onda até 10 a 10. Aí depois tem um vão ali, né? E aí a fotônica vai trabalhar com 10 a 14. Esse vão entre a eletrônica e a fotônica é o gap terahertz, que tem uma infinidade muito rica de aplicação também. Bacana. Então é isso. Depois eu posso passar esse slide para vocês, se vocês assim tiverem interesse. Pode mandar, professor. E aí, quem tem interesse em estudar, né, entender um pouco do seminário lá do Vanderlei Banhato, essa é uma das áreas, tá? Este foi um curso que eu dei lá no ITA semana passada, sobre radiação terahertz. Eu falei especificamente desse gap aqui. Então é isso, pessoal. Fico disponível para dúvidas. O senhor falou que deu esse curso, né? Eu não sei se estava prestando atenção direito. O senhor não falou o link para o curso, não, né? Tem algum link, alguma coisa? Não, porque foi na escola de física do ITA. Aí estava fechado, é isso? Essa escola estava fechada. Uhum. Os organizadores dessa escola, eles me disseram que iam organizar esses minicursos e ia me enviar o link. Tá? E eles autorizaram eu disponibilizar esse link do curso que eu dei
no site do nosso programa de pós-graduação, tá? E aí eu estou esperando eles mandarem esse link. Me dá um tempo aí, porque eu sei que organizar a escola, pessoal, é muito cansativo, é um trabalho muito medonho, muito grande, né? E aí, depois que a escola acaba, a gente passa, assim, umas 2 ou 3 semanas meio cansado, meio anestesiado ainda do evento, né? Daqui a 2 ou 3 semanas, se ele não mandar, aí eu peço para ele. Tranquilo. Já fica a dica para vocês sempre aproveitarem as escolas de física. Não percam a oportunidade de assistir escola de física. A UFMT, por meio do programa de pós-graduação em física, todos os anos oferta uma escola de física. Ano passado nós não ofertamos por conta da pandemia, e a gente não teve, assim, a pandemia deixou a gente assim tão cansado, né, preocupado, né, medo de morrer, né, e aí a gente acabou, porque muitos professores, né, têm comorbidade. Meu filho, ele toma remédio todo dia para o pulmão, e aí isso me deu um medo danado dele pegar essa doença. Atrapalhou muito a gente se organizar no passado, né? Não teve escola no passado. Mas esse ano, nós já temos a data para a escola, já temos os palestrantes da escola, né? Então, aí, posso até mostrar para vocês aqui um spoilerzinho do que vem por aí, do nosso evento. Coloca aí, eu tô curiosa. A escola vai acontecer de 3 de novembro a 5 de novembro. Está organizada em palestras e em minicursos. Então, as palestras de abertura vai ser dada pelo Oswaldo Novaes de Oliveira, né, de São Carlos, e ele vai dar um minicurso também, esse Oswaldo, né? O tema do minicurso dele é Técnicas para Escrita Científica. Alguém tem interesse? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Essa data dessa escola vai coincidir com datas de aula do semestre que vem? Vai, mas a gente vai suspender as aulas. Durante o evento, nós vamos suspender as aulas para que vocês participem do evento. E aí é que tá, né, professor? Porque aí chega nessa semana aí dessas palestras e o pessoal tá todo lotado de matéria, entendeu? Aí vai usar a semana para poder estudar para as matérias. Mas isso é muito ruim, né, cara? É a necessidade de passar, né? Eu sei, mas aí a necessidade de formação. Pois é. Professor, esses professores aí que são confirmados, que tá na lista? Que eu vi um aí de Espanha, tá certo? Muito bem. E vamos ter o Gonzalo Olmo, que vai dar palestra e minicurso. Ele é da Universidade de Valência, na Espanha. Vamos ter o Nilson Martins, da Universidade do Pará. O Albert Petrov, da Universidade Federal da Paraíba. Francesca Corosella, do Laboratoire Physique d'École Normale Supérieure, de Paris, da França. E, pessoal, essa vai ser uma das palestras que vai ser em inglês, tá? Porque a Francesca não fala português. Ela é italiana, ela fala italiano, francês e fala inglês, né? Então a palestra dela vai ser em inglês. Ana Flávia Nogueira, né, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. Alexis Roa Aguirre, da Universidade de Itajubá. Thaisa Bergman, da URGS, né? Ela vai falar sobre buracos negros. Essa mulher, pessoal, ela é premiadíssima. O currículo dela, né, é altíssimo. Como é que vocês costumam falar quando o professor é fera? É nervoso? Brabo? É brabo, professor. Ela é braba. Ela para ser braba, ela tem que ficar um pouco calma, tá? Porque ela é muito mais do que braba. Brabíssimo. É brabíssima. E a última palestra vai ser o professor Clésio Marcos Nardim, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. Tá? Professor Clésio, do INPE. Os minicursos, né? Vai ser o Albert Yu Petrov, da Paraíba, é um russo. Esse Albert Petrov, ele é um russo.
mas ele está há muito tempo no Brasil, né? Ele lotado lá na Universidade Federal da Paraíba. Se eu não me engano, ele foi co-orientador do professor Alessandro, ou amigo do professor Alessandro, não sei, mas ele trabalhou com o professor Alessandro. O Oswaldo Novaes Oliveira, né, da Universidade da UFSCar, ele, nesse minicurso ele vai falar sobre técnicas de escrita científica. Não está confirmado, Gerard Bartard, ele é da escola da França também, não fala português, vai ser se ele confirmar, vai ser em inglês, né? Essa escola, como vai ser? A gente vai ter que... Ela vai ser paga? Como que é? Vai ter inscrição? Vai ter uma inscrição. A gente não definiu se vai ser pago ou se vai ser gratuito. Tem um movimento dentro do grupo de organizadores para ser gratuito. E tem um movimento para a gente cobrar. Eu vou explicar por que a gente pensa em cobrar. Quando você tira do bolso R$30, se for cobrado, vai ser no máximo R$30. Quando você tira do bolso R$30 para assistir um evento, você quer usar cada centavo desse R$30. Você não vai perder uma palestra. Porque você gastou por ela, não é assim? Eu fiquei interessado, professor, em alguns aí. Mas aí, quando você não cobra nada, né, o aluno vai lá, se inscreve, que é de graça mesmo, mas sem o compromisso de assistir, porque ele não tirou, para ele não custou nada, tá? Então, professor, vai ter certificado ou algo do tipo, horas complementares? Vai ter certificado. Toda escola tem certificado. Ok, professor. E aí, pessoal, aí não tem compromisso muito, né, do aluno que não paga. Aí o que acontece? Além disso, a gente não tem um centavo para fazer esse evento. Aí vocês vão falar, mas para que vocês vão querer dinheiro se o evento vai ser virtual, né? Não vai precisar pagar nada. Bom, tem algumas coisas que a gente precisa pagar, né? O principal delas é o Zoom. A gente está pensando em fazer esse evento usando o Zoom, e para fazer um evento dessa natureza no Zoom, né, usar o Zoom o tempo todo e não ter limite de tempo no Zoom, nem limite de usuários entrando, a gente tem que pagar, tem que usar a versão paga do Zoom. Tirar dinheiro da onde para pagar o Zoom? Né? Então, aí a gente está pensando em fazer a inscrição. O principal motivo, tá? O outro motivo, primeiro, que eu dei é secundário, porque a gente entende que não é todo mundo que tem R$30 para dar para a escola. Então, a gente vai cobrar R$30 para pagar o Zoom, mas o aluno que mandar e-mail para a gente falar, professor, nós não tenho condições de pagar R$30. Não tem problema, a gente vai liberar a inscrição para esse aluno, ele vai participar da escola, vai ter o certificado, né? E ele vai participar da escola. A gente não vai impedir o aluno que quer participar da escola, a gente não vai impedir de participar porque o aluno não tem R$30. A gente sabe, pessoal, que tem bastante aluno que R$30 é a lata de leite, é o arroz, é o feijão, é a mistura do arroz com feijão, é o ovo, né? E principalmente nesses períodos que tem muita gente aí desempregada. Tá? Mas também, como tem algumas pessoas que têm condições de pagar. Essas pessoas que têm condições de pagar e puder nos ajudar a pagar o Zoom, a gente vai cobrar esses R$30, tá? Agora, se você não tem condições de pagar, não sinta-se envergonhado. Manda e-mail para mim, manda e-mail para qualquer um dos professores que está organizando o evento, que a gente vai liberar sim, tá? Sem problema. Beleza? Combinado? Tá combinado, professor. Então, beleza. Falou então, pessoal. Fico por aqui. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau. Valeu, prof. Obrigadão. Valeu.